Oi, gente, eu voltei aqui para compartilhar com vocês mais um processo de escrita, né? Meio que vai virar um quadro aqui, todo o edital que eu for participar, eu vou comentar aqui com vocês como é que eu fiz para fazer o poema. Já tivemos aí um, né, que foi de uma padaria, e dessa vez o edital chama Fragmentos do Invisível, sobre o amor e outros devaneios, tá? É um edital para uma cervejaria que vai expor alguns trabalhos, tanto música, quanto textos, quanto fotografias. É uma cervejaria de Porto Alegre, então aquele outro edital era de Florianópolis, esse é de Porto Alegre. O resultado já saiu, tá, gente? Realmente também eu não fui contemplada, mas eu acho super importante vir contar para vocês também, né, mostrar que é super legal quando a gente ganha algum edital, quando nosso texto, né, no caso aqui, nosso texto é selecionado, né? Mas eu acho que também é importante a gente participar, né? E porque assim, se eu não tivesse participado, eu não teria criado esse poema e já fica como um portfólio também. Então eu acho que é sempre válido, né? Então eu gostei muito de como ficou, então eu vim aqui compartilhar com vocês. Pra vocês também não ficarem assim, ai, será que eu participo, né? E se eu não ganhar? Gente, se você não ganhar, você ganhou um poema, no caso aqui, nosso, que é da escrita, né? Mas de qualquer coisa que você vai participar, você vai fazer aquilo, né? Então isso já é uma coisa muito grandiosa. Então fica aí a dica pra vocês. É legal ganhar, é ótimo ganhar, né? Dá visibilidade, mas assim, se você participa, alguém já vai ler, né, o seu texto. Que nem assim, os organizadores leram o meu texto, leram o meu poema. Isso já é uma visibilidade, né? Ele não vai ser exposto lá no evento com o propósito que é aqui esse edital. Mas outras pessoas estão lendo. E eu também vou deixar aqui no YouTube para mais pessoas poderem conhecer meu trabalho. Tem no meu site para colocar no portfólio. Ou seja, eu acho que nada é em vão, né? Então, fica aí para vocês esse encorajamento para vocês participarem de editais, que é super legal. Eu gosto bastante, tá? Eu fiquei muito feliz daquele primeiro texto lá que eu enviei para aquele primeiro edital, e esse também eu amei. Então, eu vim compartilhar com vocês como é que eu fiz todo esse texto acontecer. Então, como eu disse para vocês, né, o tema desse edital era Fragmentos do Invisível sobre o amor e outros devaneios, né? Depois eu mostro Ixi, não vai dar pra ver aqui agora, mas depois eu mostro aqui na mesa para vocês. Então, o tema era sobre isso, né? Então, você podia fazer qualquer coisa neste universo. E aí, como eu disse pra vocês, tinha 3 categorias, né? Você podia fazer uma música, podia mandar uma foto ou um texto, poesia, né? Claro que eu mandei a poesia, porque aqui, né, somos poetas. Claro que vocês vão falar assim, mas você também trabalha com fotografia. Gente, eu trabalhava com fotografia, tá? Eu fui fotógrafa por 10 anos. E aí, em 2020, eu fiz a minha transição de fotógrafa para escritora / poeta. E aí, querendo ou não, as minhas fotografias também participaram desse edital, porque eu fiz esse poema inspirado nos meus quadros. Então, assim, cada nome deles tá dentro desse poema. Então, eu achei super válido, porque os meus quadros, ele fala realmente sobre essa temática que o evento aqui estava propondo. Então, Gente, foi tão rápido, porque vocês sabem que quando o sentimento não tá latente, eu demoro mais para fazer. Como eu também não estava sentindo isso, porém eu já tinha vivido isso através dos quadros, para mim foi muito simples, tá? Eu acho que em 10 minutos esse poema aconteceu. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi todo esse passo, tá? E vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, então esse aqui é o perfil, tá? Aconteceu exatamente como aconteceu daquele outro edital. O Instagram mandou pra mim uma recomendação desse perfil. Então, né, um pontinho pro Instagram, que tá sendo legal comigo. Então, assim, gente, é uma cervejaria, né, que também se importa muito com a arte, né? Eu não sou uma pessoa que bebe cerveja, tá? Eu não bebo nada dessas coisas, mas assim, eu achei muito legal a proposta deles, né? Que é um lugar que eles contemplam a arte, então eu resolvi participar. E a exposição, né, dos selecionados vai ser do dia 24 de janeiro até dia 8 de fevereiro de 2026. Então, quem for de Porto Alegre ou quem morar nas redondezas, já segue aqui a página, né, para vocês poderem participar, né, contemplar. Gente, como vocês sabem, eu moro no interior de São Paulo, ou seja, é muito longe, tá? Se eu tivesse sido contemplada, talvez eu ia conseguir algum patrocínio para ir, mas não foi o caso, né? Então eu vou acompanhar daqui. Então aqui tinha todo o regulamento. Peraí, que tá carregando. E aí, a partir daqui, eu falei, gente, eu quero participar, porque assim, era um tema
que realmente fazia sentido, né? Vocês que me conhecem sabem que esse tema tá muito, né, presente aqui na minha criação. E aqui, acho que essa aqui é o nome da cervejaria, tá? E aqui, olha só que legal. Foram 73 fotos, 82 textos, 29 músicas. Então aqui também tem os selecionados se vocês quiserem olhar, tá? Então essa daqui era o tema. E aí o que eu fiz, né? Como vocês sabem, eu tenho uma playlist no Spotify chamada Enquanto Eu Escrevo. E aqui eu sempre coloco todas as músicas... Oxi! Não era pra ter clicado. Aí aqui eu coloco sempre todas as músicas que em algum momento me ajudou a escrever alguma coisa, que desperta alguma coisa em mim. Como eu disse pra vocês, a letra às vezes não faz muito sentido com o que eu vou escrever, mas a melodia, o toque. Então, aí eu fiquei olhando. Gente, dessa vez foi um pouco difícil eu encontrar uma música que tava ali conversando com o que eu tava sentindo. Eu comecei com uma, aí eu vi que não tava desenrolando muito, aí eu voltei aqui pra procurar, e aí foi essa daqui que eu escolhi. Eu vou colocar só um pouquinho aqui pro YouTube também não barrar a gente. Mas eu achei que ela tem tudo a ver com a vibes do que eu escrevi, olha. É essa música aqui. Gente, vou caçar um pouquinho, realmente, pro YouTube não cortar o vídeo, tá? Mas dá uma corridinha lá no Spotify ou aqui mesmo no YouTube pra você escutar essa música, que ela é muito, assim, acolhedora. E aí, né, abri meu bloco de notas, dei uma rascunhada lá, escrevi alguma coisa à mão, e aí, nananana. Aí, em menos de 10 minutos, eu consegui criar o texto, que foi este aqui, que já tá no meu grimório. Né, como vocês sabem, eu tenho esse grimório lindo, que eu coloco todos os textos já finalizados. E aí eu vou ler pra vocês. Então, gente, a minha criação, ela é muito assim. Cada dia é um dia, né? Às vezes eu demoro bastante, às vezes eu coloco lá o que eu tô sentindo, dou um tempo, depois eu volto pra pensar de novo, pra lapidar, pra mudar coisas. E tem casos, como foi desse texto, que ele veio muito pronto. Depois eu acho que eu só mudei uma coisa ou outra, assim, no caso das estrofes e tudo mais, pra dar um pouquinho mais de sonoridade e tal. E como esse tema, ele conversa muito com a minha coleção, eu sinto, eu falei, gente, e ela fica aqui, né, na minha frente, aqui da minha mesa. Eu comecei a olhar pra elas e eu falei, vai ser isso. E aí eu comecei a ver os nomes, aí o texto já começou a formar na minha cabeça, então todos os nomes estão aqui no texto, tá? Menos o Pandora, não tá no texto, mas está uma referência ao Pandora, porque eu falei, colocar o Pandora, né, a palavra Pandora, não vai fazer muito sentido no texto, mas tem ali um trechinho que vocês vão descobrir o que é, né, deixar aí no ar pra vocês pegarem, mas que dá referência ao meu quadro da Pandora. Então, vou ler aqui pra vocês. Olhei aquela mala. Não guardava mais motivos para não atravessar a porta. Depois de um longo e rigoroso recolhimento, estava pronta para sair do casulo das minhas inquietações e voar livremente pelos campos das minhas futuras vivências, despertando todos os pensamentos que deixei na prateleira do depois. No silêncio, dancei com o medo, nas caixas das minhas emoções. Era no meu inconsciente que brilhava a chave para eu seguir. Tudo era uma conexão que o reflorescer me mostrou na escuridão. Então esse foi o nosso poema que concorreu a esse edital, né, Fragmentos do Invisível. E eu acho que o tema, né, desse edital, ele conversou muito com a essência mesmo dos quadros, e aí eu falei, por que não juntá-los, né? E eu amei, gente, criar este poema, né, ele vai estar disponível aqui no YouTube para vocês se inspirarem também. Então eu acho que tudo aí agrega pro meu portfólio. Eu tinha até falado no primeiro edital que eu ia colocar o poema no novo livro, né? Porém, gente, eu decidi não fazer isso. Por quê? Porque quando a gente constrói um livro e quer participar de alguns prêmios, o livro tem que ser inédito, né? Então, eu ter compartilhado esses poemas na internet com vocês e participado também desses editais, ele deixa de ser inédito, né? Então pode ser uma barreira aí pro livro não poder concorrer aos prêmios quando ele nascer, né? Então eu decidi não colocar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou, né, participando de editais, esse portfólio vai crescendo, é uma maneira também das pessoas me conhecerem, poderem me contratar para poder fazer poemas aí, para marcas, para eventos, enfim.
E futuramente aí, quando eu tiver bastante, eu posso lançar um livro só com os poemas dos editais que eu participei, né? Que aí ele vai ter um outro propósito. E eu acho que é por isso. Por isso, não. Eu acho que esse é o caminho, né? É eu compartilhar aqui com vocês. Assim vocês também não ficam carentes dos meus poemas, né? Porque tem alguns leitores que falam, ai, Amanda, quando você vai lançar o próximo livro, né? Não sei o quê. E, gente, o livro, ele é um processo, né? Ele tem o tempinho dele pra nascer, pra construir. Então, ele tá aí nesse caminho aí de gestação. Então, a gente tem que respeitar os processos. Então, essas formas de editais que eu participo, depois eu comento aqui com vocês, é uma forma também de vocês terem esses poemas novos, né? E não ficarem tão carentes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. A gente se vê, se lê e se inscreve no próximo vídeo.